Meus queridos amados irmãos, os cumprimento na bendita paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se puder inscrever, dar aquele joinha, compartilhar, eu agradeço. Deixar seu comentário, sua opinião. E você que já é inscrito no canal, continua visualizando, compartilhando, comentando. Eu agradeço muito. Estamos aqui mais uma vez nesse vídeo. E nesse vídeo eu quero estar falando de um tema que eu creio que vai edificar a sua fé, vai ajudar você muito nessa caminhada. O tema é este: o medo faz parte de nossa vida. O medo ele faz parte da nossa trajetória. O medo ele é um sentimento emocional que o nosso corpo físico recebe como ameaça. O medo ele tem precavido muitas coisas em nossas vidas. O medo ele tem poupado a nossa vida. O medo também tem poupado a nossa família. Tem momento que o medo te ajudou a não ir em certo lugar, em certo local. O medo também já te precaveu você ir para uma briga, contra um amigo, contra um vizinho. Tudo isso o medo tem cooperado para o teu crescimento, para a tua vida e para poupar até mesmo a tua família. Quando eu olho na Bíblia Sagrada homens corajosos, homens cheios de Deus, cheios de fé, também precisou fugir para poupar a sua vida. O medo cercou e teve que fugir para poupar até mesmo a sua vida. Josafá sentiu medo de uma grande ameaça e ele propôs no seu coração a orar e jejuar ao Senhor. Tem medo que ele vai ser tirado com oração e jejum, mas tem medo que vai permanecer em nossas vidas. Tem pessoas que têm medo de ficar no escuro, tem pessoas que têm medo de ficar em lugares sozinho, tem pessoas que têm medo de andar sozinho. Tem pessoas que têm medo de entrar dentro de um carro em alta velocidade. Tem pessoas que têm medo de subir em altura. Tem pessoas que têm medo de brigas, E isso faz parte. Tem coisas, tem medo na minha vida que Deus não vai tirar. Tem medos que Deus vai permitir ficar na sua vida, porque o medo vai te precaver de muitas coisas. Tem pessoas que têm medo de entrar em águas profundas, porque tem medo de morrer afogado. Então tem medo que isso o próprio Deus permitiu. Teve outro homem na Bíblia Sagrada por nome Elias. Depois de uma ameaça de Jezabel, ele foge para o deserto e ali ele fica 40 dias no deserto. O medo foi tão grande que ele teve que fugir. O medo também, ele permite as nossas limitações. O medo permite nós fugir de ambiente, de local, de pessoas. O medo, ele tem precavido muitas pessoas. Davi também sentiu medo. Quando seu filho estava lutando para tomar o seu trono, e até mesmo algumas rebeliões aconteceram no seu reinado, o seu filho assume a liderança do reino e Davi ele foge. O medo foi tão grande de morrer que ele foge. O medo também faz parte. O homem mais famoso da história bíblica, e é famoso até hoje, quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele sentiu medo. Jesus sentiu medo. E o medo foi tão grande, que ele suou sangue. O medo faz parte, mas Jesus não deixou que o medo impedisse dele ir ao Calvário. Tem um medo que é algo que vai nos precaver, mas tem medos que nós devemos superar o medo. Qual é o medo que você precisa superar? Qual é o medo que você precisa superar? Porque tem medo impede também da sua vitória. Tem medos que é precaver você de algum perigo, mas tem medo que é uma barreira para você não vencer. Em várias histórias bíblicas, vários versículos fala: não temas, não tenha medo, Nenhum versículo na Bíblia Sagrada eu vejo para que nós venha ter medo.
O medo, ela faz parte da nossa vida para nos precaver. Porque nós não colocamos a mão dentro de um fogo? É porque nós sentimos medo de queimar. Porque nós não pulamos de altura? É porque sentimos medo de pular. E porque muitos têm medo de entrar em um carro em alta velocidade, porque tem medo de ter um acidente. Isso é muito importante. Porque nós temos medo de entrar em uma briga, porque tem medo de ser ferido. Isso faz parte de nossa vida, que esses medos que do perigo venha permanecer, mas um medo que impede nós alcançar a fé em Cristo Jesus. Isso nunca tem que acontecer em nossa vida. Nós não temos que ter medo de evangelizar. Nós não temos que ter medo de pregar a palavra. Nós não temos que ter medo de ser feliz. Nós não temos que ter medo de abraçar alguém que quer realmente nos ajudar. Tem gente que tem medo de voltar a amar. Tem gente que tem medo de voltar a ter um novo relacionamento, porque foi frustrado, porque foi decepcionado. E o medo cercou a sua vida. Se esse medo está te fazendo bem, permaneça com esse medo. Mas se esse medo não está te fazendo bem, atravessa e Deus te dará vitória. Se essa mensagem falou com você, se essa pregação falou ao teu coração e você quer mais dicas, quer mais conselho, coloca no comentário aqui, da sua opinião, e com certeza eu estarei dando alguns passos para você superar o medo. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.